Olá, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui aguardando. Ô, Fabiano Saraiva, que saudade de vocês, Fabi. Como é que você tá? Amanhã temos a nossa festa das primícias, Fabiano, e nós estamos aguardando você. Glória a Deus que você está por aqui. Luan Ribe, muito boa noite, paz seja convosco. Tudo bem? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola da Escatologia. Boa noite, a paz, Taiane Rodrigues. Fabiana. O que é esse Fabiana que está escrito aqui? É o Fabiano Saraiva, não é? O Fabiano da Elaine? Puxa, eu tô cego, não é possível. É o Fabiano e a Elaine que está aqui. É Fabiano, não é? É o Fabianão. Pastor Márcio Souza, muito boa noite. Paz seja convosco. Ah, é a Fabiana do Cleiton? Eita. Fabi, FVF é a Fabiana do Cleiton. Eu pensei que fosse o Fabiano da Elaine. Mas de qualquer maneira, eu tô com saudade da Fabiana também, né? Só que a Fabiana eu já vi por esses dias. Bom, muito boa noite. Paz seja conosco. Do testemunho, claro, o testemunho da Fabiana, muito impactante. Realmente a gente já ouviu algumas vezes e é uma lição de vida muito importante. Mas vamos hoje falar de escatologia, vamos trazer alguns assuntos da atualidade, os últimos sinais aí para a volta de Jesus. Vamos falar também sobre a eternidade. Na verdade, vamos iniciar falando da eternidade e depois vamos falar do acordo de paz e tantas outras evidências que estão acontecendo agora, né, que evidenciam que Jesus está muito próximo. Então eu quero orar com vocês para a gente já iniciar. E se vocês quiserem fazer perguntas, vocês cliquem aí no interrogação e vocês podem fazer as perguntas que o professor Rodrigo vai estar respondendo para vocês, ok? Eu sei que a irmã Maria Pimentel, ela tinha uma pergunta que ela tentou falar comigo da igreja e não deu. Então, se vocês puderem compartilhar com ela e falar para ela mandar a pergunta dela aqui, a gente vai responder já. Muito boa noite, Eduarda.alves 4. Seja bem-vinda à nossa live, à nossa aula de escatologia com o professor Rodrigo do canal A Hora da Escatologia. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos o Teu nome em meio a tantas coisas que têm acontecido, Senhor, em nosso meio, neste tempo. O Senhor desenhou este tempo para nós e por isso estamos aqui alegres, felizes e contentes, Pai, esperando realmente a Tua volta impactante para buscar a Tua noiva, Pai. E nós somos a Tua noiva e queremos subir contigo. Por isso estamos aqui nos adornando, nos limpando, Pai. Ficando, Senhor, gloriosa, Senhor. Ficando sem mácula e sem ruga alguma, esperando o noivo. Paizinho, em nome de Jesus, continua nos limpando, continua nos deixando esta maravilha que somos, ó Deus. Continua, Senhor, deixando o nosso caráter mais parecido contigo, para que possamos nos entender nessas bodas do Cordeiro que vamos desfrutar, Pai, deste casamento maravilhoso e depois vamos reinar contigo num corpo glorificado. É assim que nós entramos, Senhor, nesse estudo de hoje à noite. Senhor, estamos lendo o livro de João e estamos impactados com os milagres que temos vistos e agora já pertinho, Senhor, da Tua crucificação, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor fez carne e habitou entre nós. O Senhor se mostrou a nós, Pai, e assim nós pudemos, Senhor, nos tornar, te aceitar e nos tornar, Senhor, filhos de Deus, Pai.
É assim que estamos felizes por estar aqui vivendo esse tempo, um tempo que os profetas disseram e eles queriam viver e ver, mas o Senhor escolheu uma geração e é a nossa geração que o Senhor escolheu para ver tantos sinais e tantas maravilhas da sua volta, Pai. Obrigado por termos esse tempo, por termos o professor, por termos esse canal de comunicação, por vivermos nesta época, Pai. Não deixe a tua igreja, Senhor, se perder por falta de conhecimento, mas, Senhor, em nome de Jesus, toque que o teu Espírito Santo toque o coração das pessoas para que possam entender o processo que estamos vivendo, para não perdermos, Senhor, a nossa salvação e também dos da nossa família e aqueles que se relacionam conosco, Pai. Portanto, traz para esta live, traz para essa reunião todos aqueles do teu interesse, Pai. Vai, Senhor, ali cutucando, Senhor, no coração, Senhor, de cada um e que possamos ver aqui esta noite a tua mão poderosa. É assim, Senhor, que te louvamos, é assim que te engrandecemos, é assim que queremos estar todo o tempo, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, então, glória a Deus que o Carlos Runner entrou aqui. Muito bom você estar aqui hoje, Carlinhos. Vamos então começar a nossa live com o nosso querido professor Rodrigo. E eu já vou aqui colocá-lo aqui, professor Hora da Escatologia. Ele que escreveu o livro Escatologia, Esperança para este Tempo. E nós estamos felizes de tê-lo aqui conosco esta noite. Seja muito bem-vindo, nosso mestre, nosso professor Rodrigo. Seja bem-vindo, boa noite, paz seja convosco. Amém, boa noite, é muito bom estar de volta, paz seja convosco aí, pessoal. Pastor Marcelo, muito bom estar com vocês, feliz demais, preparei umas coisas, um estudo bem legal para hoje, acho que vai ser Muito bem bom. forte, muito bom estar com os irmãos todos. Eu só me dei um lapso durante o dia ontem, porque quando eu fui falar com a Tayane a respeito do banner, ou do flyer que ela ia montar, eu falei assim, ó, põe a pergunta se haverá salvação na tribulação, porque nós vamos começar a discutir as questões da tribulação, da vida na tribulação. E na hora que eu falei com ela, eu havia me esquecido que nós havíamos combinado de retomar a partir da discussão do estado eterno, e então, a partir dali, começarmos a nossa série sobre a salvação na tribulação, né? Então, hoje nós vamos começar. Maura, boa noite, tá me dando boa noite ali, a Maura, a Sofia, nós temos tido muitas conversas no privado, né, Maura? Tem sido bênção, Sofia também. Então, nós vamos falar do estado eterno, e em seguida nós vamos entrar aí nessa questão dos alertas para quem ficar na tribulação. Inclusive, pastor Marcelo, olha, acabou de dar uma palminha aqui, uma amiga muito querida que é a Aline. A Aline, pastor, ela é da Flórida, é de Pompano Beach, da comunidade da igreja New Life Brazilian Church Christian. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. New Life Christian Church. New Life Brazilian Christian Church. Foi exatamente o que você estava escutando ontem à noite, antes de você gravar aquele vídeo que você postou no teu canal, é isso? É isso aí, é isso aí. E devem ter mais irmãos de lá. Aí, ó, a Aline tá falando aí. Deve ter mais irmãos de lá que estão assistindo também. Convidei eles para vir, eles devem entrar daqui a pouco também. Então, nós estamos hoje aí internacionais. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Aline. Também temos a Agnes aqui, a filha do nosso pastor Isaac, que eu estou convidando para estar no nosso seminário também, em outubro. Está aqui também, fanzaça sua, está com o livro lá, comendo todas as páginas. Maravilha. E eu tenho certeza que hoje vai ser espetacular, que o Senhor vai revelar coisas tremendas. Eu não sei se eu entendi, mas nós vamos falar um pouquinho desse estado eterno que você tinha prometido para nós. E aí nós vamos entrar nesse assunto da tribulação, ou você vai falar para a gente desses acontecimentos que estão aparecendo agora, inclusive o acordo de paz e tantas outras coisas, tantos outros sinais da volta de Jesus. Vamos começar o bate-papo e vamos ver para onde vai, né? Vamos lá. A gente faz essa questão do estado eterno, aí então eu estou inclinado para os dois lados, para a gente falar tanto de sinais, como eu havia preparado
para o final, pelo menos eu imaginei que deve acontecer da metade para lá, ou mais os 25% finais, responder se haverá salvação na grande tribulação. Por alguma razão eu me senti mais compelido a tratar desse tema também hoje, fazer um Tá, apelo final. Mas, conforme você já orientou, vamos fazendo bate-papo, falar de estado eterno, e a gente vai vendo como que a coisa vai acontecendo, né? tá Creio que bom. vai ser bênção. Ok. Tá. Então vamos lá, a bola tá com você. Pode começar. Beleza. Então, o estado eterno, ele vai começar quando o trono branco for recolhido para o céu de glória, pronto. Vai começar o estado eterno. Isso é Depois do muito milênio, importante. certo? Isso aí, exatamente. Ordenar isso Milênio, cronologicamente. trono Estado eterno. branco, estado eterno. Tá. Exatamente. Então a Bíblia traz algumas características desse estado, que eu separei algumas referências bíblicas para a gente poder ler, mas primeiro situar isso aí, igual o pastor falou. Então primeiro tem que acontecer aí a tribulação, Cristo volta no final da tribulação, inicia o milênio, acontece os 1000 anos de paz, vem então o trono branco, e depois que o trono branco é recolhido para o céu de glória, começa o estado eterno. E a Bíblia traz alguns detalhes, não todos os detalhes, claro, porque o estado eterno uma das coisas que eu anotei, que no estado eterno o tempo já não existe, porque ele vai ser eterno. Tá. Inicia-se então uma perspectiva de estado eterno muito tremenda, que a Bíblia traz algumas referências, um vislumbre, né, do que vai ser a vida lá. Então, uma vez situado isso, uma vez compreendido isso, eu queria ler umas referências bíblicas e coloquei aqui que o estado eterno, ele vai envolver servir a Deus para sempre, e ver Deus face a face na pessoa do Cristo. E aqui, pastor Marcelo, é um momento muito interessante, porque muitas pessoas perguntam assim, mas nós vamos ver Deus? Nós não vamos ver Deus? Como é que é esse negócio? Ver Deus, a primeira pessoa da Trindade, eu estava até escutando no carro na hora que estava vindo para cá, uma campanha que está tendo, que é a campanha Trino Deus, né? Uma campanha que é hoje, sábado e domingo, que a igreja vizinha aqui está fazendo, que é a campanha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira pessoa da Amém. Trindade, que é Deus, ninguém vai ver Deus, porque Deus é espírito, Deus não tem olhos, Deus não tem boca. Inclusive, pastor, tem alguns irmãos aí da igreja que estão fazendo lá o curso de hermenêutica e têm me enviado perguntas, tem sido bem legal, Noellen tem enviado. Então, e essas questões aparecem lá no nosso curso de hermenêutica que está na plataforma do Pleno Louvor, que é, por exemplo, antropopatia e antropomorfismo. Antropopatia e antropomorfismo é quando a Bíblia ela atribui figuras humanas a Deus ou sensações humanas, a fim de que possamos chegar perto de compreender o que Deus é, o que Deus quer e essas coisas. E justamente, Deus sendo a primeira pessoa da Trindade, sendo Espírito, ele não tem forma humana, ele não tem olho, não tem boca, não tem nariz, Deus é Espírito, é o todo-poder. Não é? A forma humana de Deus, mas Deus não vai assumir uma forma, a gente recebe muitas essas perguntas. Na eternidade, assim, Deus não vai assumir uma forma para a gente conversar com ele não vai assumir, ele já assumiu. A forma humana de Deus é Jesus Cristo. E aí eu gostaria de ler algumas referências bíblicas e comentar, e você me interrompa a hora que quiser. A primeira referência é Hebreus 1:3. Extremamente importante para esse momento, que diz o seguinte: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Outra figura de linguagem, já que os três são uma só pessoa, mas no sentido bem de que Cristo é aquele que é entronizado para reinar. Outra passagem extremamente importante para nós aqui é Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Tá. Cristo é a imagem do Deus invisível. Depois nós vamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3 e 9, que diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então o versículo 2 está afirmando que Cristo é o mistério de Deus. Versículo 3 diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículo 9, importantíssimo.
porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá. Extremamente potente essas três Tá. passagens bíblicas, porque elas dão conta de dizer que a face a face com Deus que nós teremos, o viver com Deus, não precisar de dia ou de noite, porque a glória de Deus vai nos iluminar, ela vai fazer isso através de Cristo. Não haverá uma outra pessoa depois de Cristo na eternidade que nós ainda tenhamos que conhecer ou nos relacionar, porque em Cristo, Colossenses 2,9, habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses 1,15, Cristo é a imagem do Deus invisível. E Hebreus 1,3, ele é a expressa, exata imagem de Deus. Isso é muito importante as pessoas assumirem. Então, na eternidade, nós vamos servir a Deus continuamente e viver com Cristo para sempre. Outra passagem muito importante que mostra isso para nós, que nós vamos ler um pedaço dela agora e um pedaço mais para o final, que é Apocalipse, capítulo 7, versículo 15 ao 17, que eu acho que você também vai achar extremamente instrutivo, pastor. E os irmãos querendo enviar pergunta, também envia aí. Apocalipse capítulo 7, versículo 15 ao 17. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora olha que interessante o estado eterno. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, no estado eterno, não vai ter fome, não vão ter sede, o sol não vai... Aqui em Juiz de Fora, o sol esses dias vai estar castigando. Então nós não vamos ter esse ardor, não vai ter sol queimando, não vai ter fome, não vai ter sede. E isso é muito oportuno. Vou comentar daqui a pouco algumas coisas. Tá dando para entender? Podemos seguir? Alguma colocação? Então, Não, primeiro ponto que eu... Pode que falar. Deus assumiu a figura, a imagem para se comunicar com o homem através de Jesus, e nós vamos enxergar, no caso, Jesus como nós, né? E Deus é espírito, é uma luz, a gente não vai enxergar ele. Isso que você está querendo É isso aí. Que a colocar. forma que nós vamos relacionar com Deus na eternidade é com o Cristo. Deus escolheu uma forma humana para se relacionar conosco humanos, e essa forma é Cristo. E o Apocalipse 7 que nós lemos é para dizer que é o que ele está dizendo aí, versículo 15 e 16, que nós vamos servir a ele numa espécie de seu tabernáculo celestial para sempre, e nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, e isso vai nos subsidiar aqui para o próximo tópico que eu coloquei, é que na eternidade sabemos que todos os crentes receberão corpos glorificados, nós não existiremos em espírito. Isso também é muito importante, porque ao mesmo tempo que nós acabamos de ler Apocalipse 7, 15 e 16, que diz que nós não vamos ter sede, não vamos ter fome. Então, deve ser porque nós vamos ser espírito, fantasma e tal. Nada disso. Nós vamos ter corpos glorificados. E isso é muito importante. Esse corpo glorificado é todos os cristãos. Se no milênio, conforme nós temos discutido aí algumas lives, nós teremos um grupo muito grande de seres humanos procriando. Nós teremos a nação de Israel. E teremos, de uma maneira muito destacada, a igreja glorificada no meio desse povo. No estado eterno, todos terão corpos glorificados. Todos estarão vivendo no estado eterno. E aí separei também algumas referências bíblicas para a gente poder ler e comentar por que eu faço essa coisa de ler as referências bíblicas. Porque, por duas razões. Primeira, porque tem muita coisa que os irmãos às vezes estão pensando que é de um jeito, às vezes é do outro, e quando você lê na Bíblia, aquilo esclarece. Segundo ponto, porque às vezes os irmãos estão pensando em formular perguntas, questões, mas não estão conseguindo porque fica assim, eu acho que eu tenho uma passagem que fala mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, eu estou querendo perguntar, mas não estou sabendo. Então, quando nós lemos o texto bíblico, ele subsidia essa discussão. Sim. E o primeiro deles, que nós teremos esse corpo para a eternidade, é 1 Coríntios 15, versículo 42 ao 44, que o Paulo chega a usar essa passagem para falar, poxa, vocês são insensatos? Pensa, raciocina. Olha a partir do verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o Paulo vai estar discutindo, e aí quando nós saltamos para os 53 e os 58, ele diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, é corpo espiritual no sentido que ele é sobrenatural, mas é um corpo, né? 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então esse corpo glorificado, ele não é uma coisa que contempla a igreja só no momento do arrebatamento. Ele é a grande prévia para um evangelismo que vai acontecer durante o milênio. Porque a igreja estará num corpo glorificado testemunhando para essas pessoas. E uma vez que elas sejam provadas e aprovadas no milênio, elas vão entrar para a eternidade também com esse corpo glorificado que a igreja já o tem. Então, é corpo espiritual porque é sobrenatural, mas é um corpo revestido de um poder, de uma força sobrenatural tremenda, né? Vamos ver. Você falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa interessante aí, agora, mas eu vou ter que voltar um pouco. Aqueles que foram salvos na grande tribulação, que não colocaram a marca da besta e entraram no milênio, podem perder a salvação no milênio. Não podem perder porque eles ressuscitam agora fazendo parte da chamada primeira ressurreição. E eles estão comendo... Não. Esses que passaram pela grande tribulação, mas não morreram, de uma forma ou de outra, ficaram vivos. Podem perder. Esses podem perder. Pode perder. Exato, porque eles vieram vivos da grande tribulação porque rejeitaram a marca da besta. Mas ainda não tem corpos glorificados, eles ainda não estão nesse estado aqui que nós estamos mencionando. Muito boa observação, pastor. Eles não estão no corpo perfeito ainda, no corpo glorificado. Passíveis, portanto, sim, de perder essa salvação. Agora, eles vão reinar com Cristo no milênio ou não? Os que vieram vivos da grande tribulação, não. Porque eles são justamente os que... Não, eles são os que restaram das nações, em Zacarias 14, das nações que vieram contra Israel, contra Jerusalém. Então eles entram no milênio para procriar, para povoar a terra. Já os que foram mortos da grande tribulação, porque rejeitaram a marca na mão ou na testa, ressuscita e reina com Cristo por 1000 anos. Okay. Então quem vai reinar com Cristo tem que ter o corpo. Eles não amaram a sua vida diante da morte. Eles vão ter o corpo glorificado, mas não vão ser noivo. Porque o casamento já foi. Vão fazer parte do reino. Vão fazer parte do reino, porque a noiva não existe mais no milênio. A noiva se casou enquanto estava acontecendo a grande tribulação aqui na terra. Então a igreja em Apocalipse 19 já é chamada de esposa. Então ela entra para o milênio já como a esposa, como a rainha, e todos os outros habitantes que entram para o milênio vão fazer parte do reino. Vão ter funções, vão reinar, vão ter funções. Mas não é a esposa, porque a igreja se casou durante a grande tribulação no céu, quando aconteceu as bodas, né? Do Cordeiro. Nós falamos isso na live que nós fizemos, não sei se você se lembra, mas está no meu canal e está aí com vocês também. Os 2 banquetes, nós explicamos lá sobre a diferença entre as bodas e as ceias. Sim. Se algum dos irmãos que estiverem aí quiser recapitular depois para poder assistir e ter essa discussão. Muito bom. Vamos lá. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria estão mostrando que nós vamos ter uma vida no milênio, é um estado perfeito, é uma beleza. E o tempo inteiro, na hora que a gente fala de estado eterno, a gente tem que chamar o milênio para mostrar para o pessoal o contraste. O milênio é bom, o milênio é próspero, as pessoas vão viver centenas de anos, vão comer da árvore da vida, beleza, mas é uma prévia, não é o estado eterno ainda. Tanto que Filipenses 3, 20 e 21 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Então, a pátria desse povo que crê nessa promessa, que vai para o estado eterno, é os céus. Então, existe aí, daqui a pouco eu vou discutir a Nova Jerusalém, nessa perspectiva, o estado eterno, ele é algo para depois e ele é chamado de habitação nos céus. Nós lemos em Apocalipse 7,15, uma espécie de tabernáculo no céu, servindo a Deus no estado de perfeição eterna, que aí, pastor, é onde entra, junto com Hebreus 11 e com outras várias passagens, a conjectura teológica da habitação dos outros planetas, das galáxias. Nós falávamos disso sábado lá na casa da Liliane e do Júlio. Eles entraram aqui agora. A Liliane é com quem eu faço as lives, o Poder Disponível no Louvor. E nós falávamos de vocês aí. Estávamos falando de você, dessa live. E eu assisti a célula. Fizeram uma célula lá, estava fazendo louvor, né? Foi isso aí. Sábado nós fizemos uma live lá dos Corinhos de Fogo. E aí nós estávamos falando, né? Nós comentamos de você, porque quando você chama a atenção para aquela questão dos planetas, da galáxia. Então, a verdade é que os céus, porque a Bíblia vai mencionar pelo menos 3 céus. Em cada religião vão haver outras perspectivas. Em alguns braços do judaísmo, eles acreditam que existem 7 céus. E por aí vai. Agora, claro que quando passa muito demais do que está escrito, fica difícil até para você conjecturar aquilo. Então não dá para ir demais. Então, mas que céu é esse? Fala para mim que essa tal da Rua de Ouro aí, essa história toda... Aonde que está isso aí? Vamos discutir ela aqui na Nova Jerusalém, mas deixa só eu fazer uma leitura então aqui de 1 João 3. Aí eu encerro esse momento. Ó, eu separei as coisas em 4 pontos, então só recapitulando que a profecia bíblica ela é cumulativa e recapitulativa. Então nós falamos, a primeira informação que nós demos é que o estado eterno começa quando o trono branco for recolhido para o céu de glória. Segundo, nós dissemos que o estado eterno e o tempo não existirá mais no estado eterno, porque será eterno. Um terceiro ponto que nós falamos é que o estado eterno envolverá servir a Deus e ver a Ele face a face na pessoa do Cristo. E agora nós estamos vendo o quarto ponto, em que todos os cristãos, todo mundo que creu, que obedeceu, que foi fiel, vai ter esse corpo glorificado para a vida do porvir. Tanto que 1 João 3,2 nos traz também uma outra informação muito importante, porque quando a pessoa fala assim, por que acredita que o corpo vai ser assim, vai ser assado, vai voar, vai atravessar a parede? Entre essas informações que nós já falamos aqui, 1 João 3,2 diz assim, 1 João 3,2... Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E como é que o Cristo se manifesta depois da sua ressurreição? Isso está em Lucas 24. Os discípulos estão reunidos, Ele de repente aparece no meio deles. Entrou. E eles tomam aquilo achando que é fantasma e tal. E ele fala, eu não sou fantasma e tal. E sim, não é, sou, não é e tal. Aí ele fala, tem alguma coisa aí para comer? Ele diz, tem mel e tem peixe. Ele come o mel e o peixe e desaparece. Aí aparece no caminho de Emaús com os outros conversando. Do caminho de Emaús ele aparece na frente dos discípulos lá em Atos 1 e sobe voando na frente deles. Então o 1 João 3,2 nos diz que hoje nós somos filhos de Deus, mas que ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Então é muito interessante, porque há uma esperança escatológica em João, em Paulo, em Pedro, e eles nos dão alguma informação, mas falam, a coisa ainda não revelou totalmente como é que nós vamos ser na eternidade. Mas, é o 1 João 3,2. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Isso é muito... Se ele voou, a gente voa também. Exato. Se ele atravessou parede, a gente atravessa também, né? E o Colossenses 3,4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Então o fato é que quando Cristo volta para estabelecer o seu reinado de 1000 anos e a eternidade, nós nos manifestaremos com Cristo e conforme Ele é, nós seremos também. Então isso é a perspectiva do que nos aguarda o estado eterno. Beleza aqui? Tranquilo? Beleza. Estou olhando para cima aqui que eu botei um relógio diante de mim aqui, estou vendo que a gente ainda está bem, está tranquilo. Agora o quinto ponto é justamente discutir as ruas de ouro, o mar de cristal, a Nova Jerusalém. Que lugares são esses da nossa
a habitação, né? Primeira coisa importante dizer antes de ler as referências bíblicas é que essas ruas de ouro, esse mar de cristal, são referências à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, apesar de que essas figuras das mansões celestiais, das ruas de ouro, do mar de cristal, do lugar da nossa habitação, serem carregados de um simbolismo, isso é um fato, tem um porquê dos muros da cidade, com os fundamentos dos apóstolos, das 12 tribos, ela é um lugar literal. Isso é muito importante. A Nova Jerusalém é um lugar literal que ela já pode ser acessada e habitada com toda essa sua descrição de perfeição a partir já do milênio. Porque no milênio ela desce do céu e passa a existir como um satélite natural da Terra, de certo modo tentando fazer uma analogia, como nós observamos a Lua hoje para a Terra, e ela vai pairar sobre Jerusalém. E aqui tem muitas passagens que falam disso, mas eu coloquei algumas de Isaías e Apocalipse 21. Apocalipse 21 porque é o texto mais clássico, é o principal texto que fala dessa descida, dessa tal cidade que tem ruas de ouro, mar de cristal, que é de uma perfeição, onde a igreja já vai estar acessando a partir do milênio. Mas não os habitantes de carne e osso da terra, né? Porque ela vai estar sobre Jerusalém terrestre, Cristo vai reinar no mundo a partir da Jerusalém terrestre, e nós com Cristo que teremos habitação, ou que poderemos participar aí da Nova Jerusalém, né? Então Apocalipse 21, versículo 1 e 2 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Muito interessante. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E se a gente continuar a ler o capítulo, ele vai dizer das ruas de ouro, do mar de cristal, dos muros que tem. E a descrição, ele traz uma descrição simbólica carregada, porque ele vai dizer que as portas são pérolas enormes. Imagina a pérola, né? Que se encontra no fundo do mar, que compõe os colares e tal. Ele está dizendo que as portas da cidade são pérolas enormes. E que o muro é composto de jaspe e outras pedras, e que tem 12 fundamentos e 12 portas. Os fundamentos e as portas, segundo o próprio Apocalipse 21 aqui. Essas informações todas para vocês que estão em casa, porque eu quero ler as de Isaías, que vai dizer dessa cidade pairando sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, etc. Mas você que está em casa... e uma coisa importante que eu tenho esquecido de falar nas lives, e tenho esquecido de pedir ao pastor Marcelo essa gentileza. Você que ainda não tem o livro, essas coisas também são detalhadas no livro aí, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, você adquire o livro aí e vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos do Ministério Pleno Louvor que estão tirando fotos com o livro ou fazendo vídeos. Muito obrigado, tem nos abençoado. Então você que está aí, você precisa ler o Apocalipse 21 inteiro com a descrição dessa Nova Jerusalém. Ela é literal, ela vai ser uma habitação durante o milênio e a sua descrição tem a ver com a eternidade. Mas ela carrega, sim, na sua descrição um simbolismo. Porque quando o texto diz de uma porta que é uma pérola, ele tem um sentido simbólico a partir dessas pedras preciosas e dessas maravilhosas coisas todas. Agora vamos ler. Se o pastor até quiser me ajudar, eu vou ler Isaías 2:2, mas nós precisamos ler Isaías 4:5, Isaías 24, né? Deixa eu pegar a Bíblia, peraí. Beleza, tá. Pode pegar e eu vou aqui indo para Isaías. Isaías 24. Irmãos que estão aí, o pastor Marcelo foi só pegar a Bíblia, estamos juntos. Você que tiver alguma dúvida, olha que jardim bacana que o pastor tem ali atrás dele, gente. Eu estou aqui com a vidraça e o pastor Marcelo está lá com um jardim suspenso bacana. Olha, a reverenda Laide, mãe do pastor Marcelo aí conosco, enquanto ele foi ali pegar a Bíblia. E você que está assistindo aí em casa, você pode nos ajudar aí enviando perguntas para nós, né? Para poder nos ajudar a trazer uma compreensão mais clara para os irmãos a respeito do estado eterno. A pastora Priscila está dizendo que são as orquídeas dela. Pastor, enquanto você saiu aí, eu falei com os irmãos o seguinte: eu tô com a vidraça aqui atrás de mim, você saiu, apareceu um jardim suspenso aí, chique demais da conta. Aí a pastora Priscila colocou ali que são as orquídeas dela, né? Exatamente, é que tá quente aqui, aí eu vim para fora. Beleza, beleza. Eu vou ler o quê? Isaías? Lê pra gente Isaías 2:2. Isaías 2:2 diz assim: Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes,
e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. 3. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá... É isso aí. É isso aí. Pode, então vai estar... se estivéssemos fazendo um estudo na igreja, um estudo com mais tempo, nós seguiríamos lendo todo o capítulo 2. Mas os versículos que você leu já são os instrutivos para nós. Eles estão, o João, porque é muito importante que os irmãos que estão em casa entendam o seguinte: as palavras de João no Apocalipse, elas estão embasadas no Isaías, no Ezequiel, no Daniel. E quando ele diz da Nova Jerusalém descendo do céu, conforme nós lemos em Apocalipse 1, ele está baseado nesse texto e nos outros que nós vamos ler. O Senhor vai reinar, o seu trono, Jerusalém estará pairando acima do cume dos montes. De quais montes? Ele especificou aí no versículo 2 do 3, e vai dizer de Sião, no 4 e 5, e vai seguir dizendo. Então a Nova Jerusalém, ela é o estado eterno, ela faz parte desse estado eterno, dessa habitação, mas ela já é uma realidade a partir do milênio. Lê pra gente, pastor, Isaías 4, 5. Pode ler Isaías 4, 4 e 5, e eu vou para Isaías 24 aqui. Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamegante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel. Aí eu pergunto uma coisa para você, pastor, e para os irmãos que estão em casa. Sou só eu que fico em êxtase quando você leu essa coisa? Lê o versículo 5 de novo, pastor. Olha, gente, o que vai acontecer quando ele voltar e purificar, então, Jerusalém? Ele vai reinar nessa Jerusalém que o pastor leu no capítulo 2, que vai estar habitando a partir do milênio, então ele purificando ao final da tribulação esse lugar, ele vai estar acima, nas nuvens. Olha uma referência ao que ele fez no Antigo Testamento. Você que já conhece a passagem deve ter feito a correlação, e você que está em casa que não conhece ainda, no Antigo Testamento ele manifestou-se de dia numa nuvem, livrando o pessoal do calor do sol, e à noite numa coluna de fogo. Olha isso resgatado agora, só que no milênio, e do milênio para a eternidade. Lê o versículo 5 de novo, pastor. Olha que potência esse versículo, irmãos. E criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamegante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel. Então o pastor leu pra gente que é sobre todo o monte Sião. Ele vai manifestar-se dali, a sua nuvem de glória, a sua coluna de fogo de noite sobre as nações. Então os detalhes, como eu tenho dito, os detalhes sobre o milênio, que aquilo do milênio cria para a eternidade é muito tremendo, é muito tremendo. E olha como que a Jerusalém Celestial vai manifestar-se já no milênio. Isso é muito forte, isso é muito forte. Quando Deus permite a nós, nesse momento, fazermos estudos escatológicos dessa natureza, é para despertar você que está em casa, irmão. É para despertar você, para mudar a sua vida, para você entregar a vida para Jesus e nós iniciarmos, então, as nossas lives, de alerta sobre como será a vida na tribulação. Por que é importante falar isso? Porque não é só fazer parte do Ministério Pleno Louvor para ser arrebatado antes da tribulação. Precisa fazer parte do ministério, mas precisa ser igreja aí dentro de verdade. Precisa ter uma nova vida, uma vida de arrependimento, de santificação, de consagração. Não é só ter carteirinha de membro. Tem que envolver-se com as coisas de Deus, né? Tem que ser cheio do Espírito Santo. E por que tem que ser cheio do Espírito Santo e envolver-se com as coisas de Deus? Para quem não estiver entendendo a relação. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder de Deus é para fazer a obra. Então você é cristão, você é cristã para fazer a obra, não para ilustrar o banco da igreja. Isso é importante que os irmãos tenham em mente. Você se tornou cristão, você está na igreja para ser um missionário, porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Resgatando a nossa live do Tribunal de Cristo, pastor Marcelo, uma das perguntas simples que Jesus fará quando nos encontrarmos com ele é: você falou de mim para as pessoas? Isso é muito, muito significativo. O Isaías 24, 23, aí esse eu vou ler aqui.
Tá. Ele diz o seguinte, Isaías 24, 23. Vou ler o 20, a partir do 21 só para contextualizar, mas eu gostaria que os irmãos que estão em casa lessem esses capítulos inteiros, porque para que você entenda a coisa toda, né? Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra, na terra, serão ajuntados como pesos em masmorra e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. Agora, muita atenção no 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Então, quando a Nova Jerusalém estiver pairando no milênio, sobre o Monte Sião, a sua glória, a sua luminosidade, essa presença, esses raios e esses trovões que vão estar saindo da nuvem de dia e esse fogo fumegante à noite, eles vão fazer com que os luzeiros do céu fiquem envergonhados. Tamanha glória da Jerusalém a partir do milênio, que é a situação do estado eterno. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Tá dando para os irmãos entenderem? Pastor Marcelo, você acredita que tá ficando claro aí para nós? Então, que você voltou um pouquinho para falar da Nova Jerusalém no milênio, mas essa Nova Jerusalém no estado eterno continua no mesmo lugar ali, em cima do Monte Sião, ou ela sobe e vai para Marte, alguma coisa assim? Quando acabar o milênio, a Terra vai sofrer uma transformação muito forte. A criação de Deus, de acordo com Pedro, vai sofrer uma transformação muito forte. Aí, a partir dessa transformação e das informações que nós temos de como é a Nova Jerusalém, e que ela não é habitada por seres humanos comuns, mas por aqueles em corpos glorificados, em corpos ressurretos, então ele dá um vislumbre da Nova Jerusalém no milênio. O Pedro fala que então a terra, a criação vai ser transformada e a partir daí o texto bíblico encerra. Então, uma vez que o texto bíblico demonstra como que é a Nova Jerusalém, que o Cristo que habita lá, que a igreja, os glorificados habitam lá, essas ruas de ouro, esse mar de cristal, essa glória, que ela, quando já estiver habitando do milênio, ela envergonhará o sol. Tamanha a sua glória, a sua luminosidade. E o Pedro, então, informa que uma vez que o trono branco seja recolhido, haverá uma reforma na terra. A partir dali, o texto bíblico silencia. A partir dali, ele apenas começa, então, 2 Pedro 3,13, que diz que nós aguardamos essa promessa, onde haverá uma nova criação, onde tudo será transformado. Porque quando Jesus fala que ele iria para o Pai e ia preparar a morada, ele estava falando do quê? Dessa Nova Jerusalém? Ele fala dessa preparação na Nova Jerusalém, porque essas moradas celestiais, elas estão, que ele fala lá de João 14, de preparar lugar, elas estão descritas dentro de Apocalipse 21. Inclusive, essas narrativas todas que faço, quando nós estivermos juntos aí em outubro, eu faço a apresentação em PowerPoint do Apocalipse Ilustrado. E isso é interessante para nós, porque é uma ideia de como que o artista imaginou a coisa. E ver uma imagem dessas, junto com o texto bíblico e ir comparando, isso abre demais a nossa mente. Então eu creio que esse momento nosso de outubro será ainda mais esclarecedor para isso, porque nós podemos retomar essas passagens e outras mais que tem, que demonstram a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, o mar de cristal, as mansões celestiais, já a partir do milênio, não é? E falam de um estado eterno, e que aquilo que o olho não viu, é Paulo dizendo aos Coríntios. Aquilo que o olho não viu, não chegou ao nosso entendimento, não subiu ao nosso coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, apesar de o texto falar dessas mansões celestiais, dessa rua de ouro, de mar de cristal, de coisas miraculosas, o Paulo está dizendo, não, mas vocês ainda não estão sabendo. Eu e João e Pedro, nós estamos narrando isso aí, é Paulo falando. Nós estamos narrando isso aí, dando um vislumbre para vocês, mas vocês não entenderam ainda. Tem coisa lá que eu vi que não pode nem contar para os homens. Então, é muito forte. E sobre Malaquias, diz que Elias virá antes de Cristo. Como saber se é Elias ou o anticristo? Muito boa a pergunta da Maria Pimentel. Deve ter sido essa pergunta que você fez referência à igreja. É uma pergunta inteligente, é uma pergunta de quem está estudando a Bíblia. Isso aí está escrito, gente, em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4, que é muito interessante. Agora, eu só faria uma correção na pergunta, como saber se é Elias ou anticristo? Eu faria essa pergunta assim, como saber se é Elias ou falso profeta? Por quê?
Isso está escrito lá em Malaquias 3:1. A partir de Malaquias 3:1, ele está dizendo que ele vai enviar Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e apontar para ele como Messias. Então, se alguém quiser se passar por Elias, não será o anticristo, mas sim o falso profeta, porque em Apocalipse 13, o falso profeta, que é um líder religioso, faz com que todo mundo adore o anticristo. Porque o anticristo vai se passar por Messias. Messias é um cargo muito mais político do que religioso. Isso é importante. É um líder, um líder de Estado, um líder de governo. Então o anticristo não se passaria por Elias, mas sim o falso profeta procuraria se passar por Elias, tentando dizer que a ele se aplicam Malaquias 3 e 4. Deu para entender? Deu. O que acontece? A pergunta da Maria Pimentel é uma pergunta muito inteligente de quem está estudando profecia bíblica. Então, talvez os irmãos que estejam assistindo e não estejam lendo a profecia bíblica, ou o meu livro, não estejam sabendo ao que a Maria Pimentel está se referindo. Ela está se referindo à profecia de Malaquias, que durante a grande tribulação, no período do dia do Senhor, o profeta Elias vai voltar, porque o profeta Elias é uma das duas testemunhas de Apocalipse 11. Ah, tá. Então é isso aí que tinha que ficar mais claro. Elias é uma das duas testemunhas. Exatamente. Que vai converter o coração dos pais aos revela, filhos. sim, a outra testemunha, o texto bíblico não revela, mas dá muitos sinais, que possa ser Enoque ou Moisés. Mas a gente não, o texto bíblico não diz qual dos dois. Eu acredito que seja Enoque. Pronto, falei. Tá. Mas tem gente que acredita que seja Moisés. Tá. Vamos seguir? Bom, então, voltando aqui com relação ao estado eterno, então, já foi. Já foi. É isso aí. Então, é porque assim, quando você fala em relação aos outros planetas, que é o que me interessa muito, porque eu sou apaixonado por isso e sempre quis ir para a Lua, e assisti uma série agora que o pessoal ia para Marte, eu me apaixonei também por Marte. Para que tanto planeta se vai ficar aí, a gente não vai conseguir ver nada disso, tanta estrela, Exato. né? Exato. Então... Aí é o seguinte, na sala de aula, como eu disse, a escatologia dura 1 ano. Aí quando a gente chega nesse momento, explicou para os irmãos, leu o texto de como é que é o estado eterno, o 21, a Jerusalém. Quando a gente faz isso e traz as imagens, a mente dos irmãos que estava ainda assim faz isso, ó. Aí começa a entrar essas questões que você está trazendo. Aí nessas discussões a gente começa a trazer sofonias, começa a trazer Hebreus e textos que dizem das estrelas e dos planetas. Aí a gente entra por um campo na escatologia que é a conjectura teológica, porque aí nós vamos, com base em indícios do texto, supor. Por exemplo, aí a gente começa a trilhar esse caminho que você falou. Puxa vida, os escritores bíblicos afirmaram que Deus criou os mundos. Não seriam esses mundos novas criações perfeitas para uma habitação na eternidade? Sim, eu acredito. Eu acredito. E, por sinal, você também está inclinado a acreditar. Eu acredito que nós vamos povoar as galáxias. E aí há uma série de textos que vai dizer dessa existência dos universos, das galáxias, dos planetas, e que nada, não vai existir limite. Quando eu começo a fazer esses apontamentos, que no estado eterno não vai ter tempo, essa coisa do tempo controlado, medido, que nós vamos servir a ele numa perspectiva eterna, na live é que eu não posso, eu imagino, e eu fico tentando ficar mais comedido, para não viajar tanto. Mas se o estado eterno é que não tem mais limitação de tempo, de matéria, de espaço, o corpo é glorificado, o estado é perfeito, você não tem fome, não tem sede, voa, teletransporta, meu Deus do céu, nós vamos habitar sim toda essa criação, e Deus tem que ter criado esses mundos para alguma coisa. E não é só aspecto científico, irmãos, que já seria muito importante, claro, diga-se aqui. Mas o texto bíblico afirma que Deus criou os mundos, né? O Hebreus vai dizer, pela fé nós sabemos que Deus criou os mundos que existem e que ele criou inclusive as coisas invisíveis. Isso aí é outra coisa tremenda. Que é outra coisa. Não estaria ele falando aí de universos paralelos, não estaria ele falando de mundo quântico, não estaria... Bom, aí começa, né, baseado mais ou menos aqui na minha camisa, não sei se você conseguiu ver daí. Então aí a gente começa aí, a gente começa... Daí que veio, então, toda essa visão de futuro, espaço, que o próprio Hollywood trouxe, veio da Bíblia, porque da onde iam inventar tudo isso, né?
sim. Se os irmãos tiverem a oportunidade, eu que já era assim, quando há uns 10 anos atrás eu tive a oportunidade de ler. Olha o meu amigo Sam Rodrigues, lá de Portugal, pastor. Hoje nós estamos internacional mesmo. Já veio o pessoal da Deixa, Flórida seja daí, agora o bem-vindo. pessoal de Portugal tá aí, um amigo queridíssimo aí, um enviado de Deus para minha vida também. Ele e sua esposa Camila, muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui. Então, veja, essa perspectiva toda do Estado Eterno e que você traz, que Hollywood trouxe, há 10 anos atrás eu li um livro chamado Cinema e Fé Cristã. E esse livro vai dizer justamente isso, que por mais que Hollywood tente trabalhar contra, muitas vezes em seus filmes, contra a fé cristã, ele não consegue escapar de pregar. Tem sempre um complexo messiânico, tem sempre uma ideia de criação. Você quer ver uma coisa? Eu sei que a live não é sobre isso, mas eu estive assistindo no final de semana passado Godzilla, o Rei dos Monstros, Godzilla 2, 3, sei lá. A narrativa bíblica está ali claríssima para quem quiser ver. Claríssima. Então vou falar só assim para despertar a curiosidade dos irmãos e a gente pode fazer uma live só disso, de repente com a igreja, com jovens, eu sei lá, e a gente pode discutir essas questões dos filmes. Mas Bíblia o tempo inteiro no filme do Godzilla. Quando eu estava em coma, visitei outros planetas em uma luz ou a um passo bem louco, Bem disse a louco. Maria Pimentel. Sim, porque ela ficou internada mais de 30 dias e ficou em coma. Olha, eu não Foi uma sabia. situação bem difícil mesmo. E ela teve várias visões mesmo e coisas que até se cumpriram depois que ela saiu do hospital, que a gente, na verdade, só pela fé acreditou, porque ela é bem magrinha, você vai conhecer ela. E ela estava mais magrinha ainda. Então a gente ficou assim, a igreja toda ficou orando muito, mas ela teve essas visões e coisas espetaculares mesmo. Eu gostaria de presencialmente aí ouvi-la e é um testemunho muito forte. Me fez lembrar daquele filme que eu vivia falando aí nas lives, que é O Céu é de Verdade, que tem na Netflix. Ó, 65 dias. 65 dias. 65 dias. Eu tenho um momento na escatologia, eu tenho cerca de 30 palestras de escatologia, e uma delas é EQM, que é a experiência de quase morte. É a experiência que a Maria Pimentel teve. Por quê? Um dos ramos, um dos subtópicos da escatologia é a tanatologia. A tanatologia é o estudo da morte. É o estado intermediário dos mortos, é a EQM, é a questão se Deus se alegra ou se não alegra com a morte. E nós podemos inserir isso. Eu acho que é oportuno inserir isso no nosso encontro aí, porque eu já te mandei um esboçozinho a princípio, né, pastor? Para os irmãos que estão aí, a nossa programação de outubro eu não sei se dá tempo, viu? Eu não sei se dá tempo. Eu acho que vai ter que ser uma outra vinda, porque são tantas perguntas que a gente tem. Mas, voltando aqui, vamos trazer um pouquinho agora para o lado que é o seguinte: a gente está falando aqui de muitas coisas interessantes do estado eterno, mas eu não posso deixar de lembrar, professor Rodrigo, que é o que tem mais me afligido nos últimos dias. Eu estou muito empolgado com essa história de ir com Jesus, de visitar outros planetas. Sim. Mas se eu não for salvo em Jesus, eu não vou ter essa oportunidade. Eu vou ficar onde? E isso é muito importante. E uma coisa que, como nós temos dito aí, que Deus une propósitos, você manifesta isso na quinta passada, era uma coisa que estava no meu coração também, de começar a falar, gente, olha, e aí, se não subir no arrebatamento, como é que faz? Como é que fica? Isso é muito importante. Quando a gente fala dessa coisa maravilhosa toda de raio e trovão em nuvem, de coluna de fogo, de milênio, de nova geração, isso é para salvo. Isso é para quem vai ser arrebatado. Isso é para quem vai ser esposa do Cordeiro. Hoje somos noiva. Isso é para quem vai ser esposa. Agora, irmãos, se a pessoa está na igreja hoje e está levando uma vida espiritual morna e ela não se arrepender, ela não vai participar disso. Essa palavra é forte. Aí a gente começa com a palavra Ezequiel 18. Tem um monte de passagem aí que a gente pode trazer para discutir, para estudar isso. Agora, se a pessoa estiver na igreja hoje brincando de ser crente, sem compromisso com Deus, sem se arrepender dos seus pecados, conforme você assistiu a live da Marca da Besta, você assistiu hoje, não foi, pastor? Assisti. Foi. Então, o que a gente discutiu ali, se a pessoa está na igreja hoje, levando uma vida espiritual morna, que é a igreja de Laodiceia, ela não vai, porque ter uma vida espiritual morna, ou ser a igreja de Laodiceia dos nossos dias, a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia é: eis que estou a ponto de vomitar-te.
Arrepende-te. Muda de direção. As suas vergonhas, as suas partes íntimas, a sua nudez, a sua sexualidade, a sua intimidade está de fora. É o que ele está dizendo em Apocalipse 3. A sua intimidade está exposta. Você precisa comprar de mim linho fino para cobrir as suas vergonhas. Acham que tinha tudo, né? Vocês têm tudo, acham que está tudo... Ou seja, tem tudo material, mas na verdade vocês são pobres, né? Exato. A igreja de Laodiceia, que está escrita em Apocalipse capítulo 3, que representa o nosso tempo, era uma igreja, era uma cidade muito rica, que tinha a igreja tinha o nome de Laodiceia, porque ela estava na cidade de Laodiceia, não é? Então, tinha o nome da cidade, a cidade era muito rica, mas ela não tinha água, por exemplo, e ela então, por ser muito rica, ela se gabava de ter tido um terremoto e ter se reconstruído sem auxílio financeiro do Império Romano. E ela então constrói dutos, ela não tem água, mas ela constrói dutos para trazer a água da fonte para a cidade. Nesse processo, a água vem pelos dutos e ao invés de chegar fresca, como que saindo da fonte, por vir nos dutos sob o sol, ela esquenta. Então, quando ela chega para o povo beber água em Laodiceia, ela está morna. Ela está morna. E o povo, então, sabia muito bem do que Jesus está falando. Vocês estão me dando ânsia de vômito, porque vocês não são fria nem quente. A água morna, e eu teve uma época que me disseram que tomar água morna acabava com a barriga. E aí eu fui fazer isso, pastor. Disse que você tem que levantar de manhã em jejum e beber água morna, que aí a barriga, ó, seca. Tá. Eu fui fazer isso. Sabe qual é a sensação que dá? A água morna bate no estômago, a sua sensação, com a licença e permissão dos irmãos, não tem outra reação que você não tenha. Dá uma sensação de vômito, que você está com o estômago vazio e bate água morna lá dentro. A Tayane está falando aí. Muita gente acha muita coisa. Isso é muito importante. Então, veja, quando Jesus fala isso com a igreja de Laodiceia, ele está usando uma mensagem do seu tempo. Porque eles estão bebendo água morna, eles estão sabendo que história é essa de provocar ânsia de vômito. E por que Jesus chama atenção para isso? Porque ele disse que quem crê nele tem que se tornar um manancial de águas vivas. Então, se eu sou de Cristo, se eu entreguei minha vida para Jesus, quando as pessoas se aproximarem de mim, se relacionarem comigo, eu preciso lhes saciar a sede. Eu preciso ser fonte de água viva para elas. Agora, se sou uma fonte de água, porém morna, eu estou provocando ânsia de vômito nessas pessoas. E Jesus está contrastando. Não pode, Laodiceia! Vocês não podem estar sendo mornos ou mornos, porque eu fiz de vocês, eu disse que do seu interior fluiriam rios de água viva. Então flua! Arrependa-se! Agora, é muito importante, ele repreende demais essa igreja que representa os nossos dias. Ela é rica porque ela tem uma indústria, na nossa terminologia de hoje, ela tem uma indústria têxtil, mas ela está cheia de prostituição. Então Jesus está falando, não bastasse a questão da água, é Jesus dizendo no capítulo 3, para nós nos nossos dias, não bastasse essa situação da água, vocês estão achando que vocês são muito ricos, vocês estão achando que vocês têm mídia, que vocês estão nos canais, que vocês estão no Instagram, que vocês estão no Facebook, que vocês estão no YouTube, vocês estão para todo lado e achando que são poderosos, mas vocês estão com as suas vergonhas tudo de fora. Ele confronta a prostituição daquela igreja, dizendo, vocês têm uma indústria têxtil de linho, mas vocês, ao invés de se cobrir, vocês estão tudo em prostituição. Recomendo que vocês comprem de mim o linho fino para que cubra as suas vergonhas. Né? E essa igreja se achava muito inteligente, essa igreja se achava muito competente para enxergar, para discernir, e Jesus falou assim, vocês não são nada disso. Além de ter indústria têxtil, de ter essa questão da água, eles tinham uma escola de medicina lá, foi lá que surgiu o símbolo da medicina, da serpente e tal. Da serpente. Coisa. Eles tinham uma escola de medicina onde eles fabricavam um pozinho que misturado à água, ele era um colírio. Um colírio para os olhos. E Jesus está dizendo, vocês são ricos, vocês têm linho, vocês têm água, agora vocês fizeram chegar água aí, vocês têm inclusive escola de medicina, vocês estão passando colírio nos olhos, mas vocês não estão enxergando. Então vocês têm que comprar de mim o colírio verdadeiro para que eu unja os olhos de vocês e vocês vejam. Porque vocês acham que estão vendo, mas vocês estão cegos nos seus achismos. Vamos pegar emprestado a expressão da Tayane. Na achologia de vocês estão cegos, vocês estão achando muito, mas estão perdendo tudo. Então, irmão, você que está assistindo essa live, você que é do Ministério Pleno Louvor, você que está assistindo no YouTube, você que foi parar nessa live por alguma razão ao vivo ou salva, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Inclusive, eu anotei uma coisa aqui, pastor Marcelo, para falar para os irmãos. Eu acho que você tem 30 segundos, vamos lá. Eu vou falar uma coisa e te devolvo a palavra, a gente ora e encerra. Tá. Se eu fosse um cantor, eu queria dizer para vocês que estão em casa o seguinte, sai da escuridão. Há um novo dia, uma nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Pai, eu sei que eu errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar.
É uma canção que marcou muito. Se eu soubesse cantar, eu teria cantado. A pastora Priscila podia entrar aí para cantar pra gente. Se eu soubesse cantar, eu teria cantado para você que está em casa. Você precisa voltar, a casa está de portas abertas, é a hora de voltar pro Senhor. E nós vamos 30 segundos, ora por nós. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus de graça, de favor e misericórdia, alcança as pessoas que estão em casa, alcança a nossa vida, perdoa os nossos pecados, purifica-nos com teu sangue, salva-nos e encha-nos com teu espírito. E ensina-nos a perdoar e a receber o perdão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a semana que vem a gente volta falando da salvação na grande tribulação.